Jejum de Amor é um filme de 1940 dirigido por Howard Hawks, estrelado por Cary Grant e Rosalind Russell. Walter Burns, personagem de Grant, é editor de um jornal e ex-marido da repórter Hilde, personagem de Russell. Quando ela o visita para contar que vai se casar novamente, ele usa sua lábia para criar situações capazes de despertar a repórter dentro de Hilde e mostrar para ela que ela não pode abandonar a vida do jornal e que se casar e virar dona de casa no interior não é vida para ela. Baseado na peça da Broadway The Front Page, na história original Hilde era um homem, um repórter que estava abandonando a profissão para se casar, e o editor queria convencê-lo a ficar. Hawks teve a ideia da mudança durante as audições, ao ouvir sua secretária lendo as falas de Hilde. A obra original já continha um ritmo de diálogos bem rápido, com frases começando antes que outras terminassem, mas Hawks decidiu que queria ir além, e um sistema com diversos microfones que eram ligados e desligados conforme necessário na cena foi montado. Hawks queria quebrar o recorde de diálogos mais rápidos. Segundo o IMDb, a média da maioria dos filmes é de 90 palavras por minuto, com a média desse filme sendo de 240 palavras por minuto. A história de The Front Page já era estabelecida como peça e já havia inclusive virado filme em 1931. Mesmo assim, a crítica aclamou Jejum de Amor como um ótimo filme. Assim como em Levada da Breca, Cary Grant improvisou algumas de suas falas, com destaque especial para algumas que fazem uma certa quebra da quarta parede, como quando Grant está tentando descrever Bruce, o noivo de Hilde, interpretado pelo ator Ralph Bellamy, e ele diz: "Ele parece aquele ator, o Ralph Bellamy." Curiosamente, o filme não teve seu registro de direitos autorais renovado e por isso está hoje em domínio público. Olha, mais um desses filmes que foi uma grande surpresa. Não que eu achasse tão improvável assim que fosse ser um bom filme. Na verdade, é um filme que eu não sabia do que se tratava. Eu conheci ele de título. O título dele em inglês, inclusive, é His Girl Friday. E eu conhecia por esse título. É um filme que eu cheguei nele sem saber nada sobre a história. Eu achava que era uma história de detetive, não sabia que seria uma história de jornalistas. Mas é bem curioso, talvez sintomático, pensar que uma das melhores personagens femininas até agora era, na verdade, um personagem masculino que simplesmente foi trocado de gênero, né? Porque realmente a personagem da Hilde é ótima, ela comanda o filme, apesar do... Eu acho que o Cary Grant está listado como ator principal do filme, mas é a Hilde que comanda a história inteira, assim. O foco é muito mais nela do que... É muito mais nela tentando resolver as coisas e tentando conseguir a notícia do que no cara tentando convencer ela a fazer, né? Ele convence ela com uma certa facilidade, tipo, o filme dá a entender que ele não tá fazendo nada demais. A verdade é que ela quer isso, né? A grande verdade é que ela quer continuar sendo jornalista, ela gosta de ser jornalista, ela não tem de verdade uma intenção de largar. Então fica uma ideia de que é muito fácil, tipo, acender a vontade dela de continuar na profissão e desistir dessa ideia de casar e tal, é muito fácil. Não é só o casamento, né? O casamento dentro da história, ele vem com outras coisas, então é um casamento que envolve se mudar pro interior, e aí sim, por se mudar pro interior, largar tudo. O filme, obviamente, não elabora em cima disso, mas de repente, se fosse uma ideia de casar e continuar ali, ela poderia continuar tendo o trabalho, né? A não ser pelo fato de que isso seria estigmatizado, sei lá. Mas o filme não elabora nisso. Fica mais na ideia de que se casar significa mudar pro interior, e mudar pro interior significa largar a profissão. E a vida corrida, porque é a coisa dos diálogos rápidos, né? Tudo é muito corrido no filme, tudo é muito acelerado, tem tudo acontecendo o tempo todo. É interessante porque realmente essa coisa de ser uma peça é bem invisível no filme, porque você tem pouquíssimos cenários. Pouquíssimos cenários. A maior parte do filme passa dentro de uma única sala, que é tipo dentro da prisão, onde jornalistas ficam. É como se fosse, tipo, esse espaço aqui é pra vocês, sabe? É onde vocês vão ficar aqui, os jornalistas responsáveis por cobrir os acontecimentos da prisão vão ficar aqui para quando tiver alguma coisa, cada um tem seu próprio telefone, e quando tiver alguma coisa eles vão pegar o telefone e ligar para passar a notícia, né? O filme passa praticamente inteiro nessa única cena. É muito bom, é um filme realmente todo sustentado nos diálogos, a base do filme são os diálogos, ele é esse o foco, é essa a intenção, e ele faz isso muito bem. É tanto diálogo que mal tem tempo pra qualquer outra coisa. E realmente eu achei um filme muito divertido. É uma comédia divertida, é uma comédia feita pra se dar risada mesmo. E eu acho que ele entrega isso muito bem, e é aquilo que eu falo que às vezes eu sinto falta. Não que seja o primeiro a fazer, já teve outros aqui, já teve outros que fizeram isso bem, inclusive. Acho que durante bastante tempo nessa lista eu senti falta das comédias de diálogo, né? Parece que no momento em que o cinema falado começou, ainda estavam lentamente aprendendo a fazer, ou reaprendendo a fazer comédia de diálogo. Porque
Porque eu gosto sempre de frisar que o teatro já existia. Transpor isso para o cinema, uma comédia de diálogos é uma coisa que existe desde que existe teatro. Então, não é uma coisa que, o cinema só aprendeu a ser falado agora, só começou a ter falas agora, então estão desenvolvendo ainda a ideia de como fazer uma história baseada em diálogo. Isso não é verdade, né? Por mais que o cinema, sim, estivesse começando a ter essa possibilidade, a história, o roteiro, o tipo de coisa já era antigo. Mas é isso, ambos os atores estão ótimos. O Cary Grant tem sido muito bom em todos os filmes que ele faz. Às vezes o filme é péssimo, mas ele, no geral, tem sido a melhor parte mesmo dos filmes péssimos. Eu diria que ele não é a melhor parte aqui, porque eu acho que a Rosalind Russell, ela tem mais destaque do que ele. Eu acho que ela faz muito bem o papel dela. Eu acho que é o primeiro filme que a gente vê com ela. É uma atriz que eu já tinha ouvido falar no nome, mas eu não posso dizer que eu conhecia. Não acho que ela é tão falada quanto outras da época. E acho que pelo menos nesse filme aqui ela fez um papel ótimo. Então esse eu recomendo bastante. É um filme bem divertido. É um filme que, por ser uma comédia de diálogos, eu acho que ele funciona. Funciona hoje tranquilamente. É um filme que funciona ainda. É um filme que eu acho que não existe justificativa pra não ver ele hoje. Assim, ele funciona muito bem. É um filme super divertido. E vale a pena.